já de longa data, conhecida da maioria de nós, né? Também estudiosa da doutrina espírita. Então nós pedimos a espiritualidade que possa inspirá-la nas suas palavras, no seu trabalho que preparou para apresentar, e a todos nós também para que possamos compreendê-lo e aplicá-lo no nosso dia a dia. Obrigada, Adriano. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria divulgar a doutrina espírita. E rogamos a Jesus a sua paz para todos os nossos corações. Dia 18 de abril é uma data importante para nós no movimento espírita. Foi no século XIX, neste dia, no ano de 1857, que tivemos a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, a obra que faz nascer o Espiritismo. E ele nasceu da observação feita pelo professor Rivaio de umas tais mesas girantes. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar nas mesas girantes. E para aqueles que não ouviram falar, eu vou contar que as mesas girantes, as protagonistas dessa história, foram fenômenos de natureza mediúnica, amplamente difundido na Europa e nos Estados Unidos em meados do século XIX. As mesas girantes eram um espetáculo que acontecia nos salões, nas sociedades, nas altas sociedades, mas toda classe participava desses espetáculos. E a França, em Paris, costumava utilizar-se muito desses espetáculos. Eles aconteciam em salões e também em mansões particulares. Homens e mulheres se divertiam com as mesas girantes. Porque os objetos se movimentavam, não só as mesas, objetos pesados se movimentavam, e as pessoas achavam aquilo divertido de ver as mesas se movimentando, dançando no ar. E isso acontecia e as pessoas gostavam de participar desses espetáculos. Não eram só pessoas comuns que participavam também os intelectuais da época. E em meio à diversão e à curiosidade dessa sociedade, estava também o senhor Fortier, que era um magnetizador de longa data. E esse senhor Fortier era amigo do professor Rivaio. E convidava o professor para que ele também fosse participar desses espetáculos, ou conhecer, pelo menos. Mas o professor Hipólito Leon Denizard Rivaio não tinha muito interesse por essas frivolidades. Ele achava que seria perda de tempo. Então, ele recusava os convites. Mas, quando o amigo Fortier veio e disse para o professor Rivaio que as mesas não só estavam girando, como também agora elas estavam falando. Aí o professor, com a sua curiosidade de professor estudioso da magnetização, pensou que talvez isso seria interessante. E ele quis investigar. E observou naqueles movimentos das mesas algo mais profundo. Era o ano de 1855, quando o professor, em uma noite de Paris, foi participar pela primeira vez desse evento, que era muito comum na época. Na casa da senhora Flenemezon, eu treinei para falar isso, aconteceu essa reunião naquele dia, naquela noite, onde o professor Rivaio resolveu tomar conhecimento disso que estava acontecendo.
Mais tarde, ele contaria como aquela visita o deixou impressionado. As mesas, segundo ele, não só giravam, como batiam no chão e se moviam em condições que não deixavam margem a qualquer dúvida. A reunião na casa da senhora Flemenison deixou o professor Rivail aturdido. E anos mais tarde ele escreveria: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim investigar a fundo. Então, a partir desse primeiro contato com as mesas girantes, o professor percebe que por trás daqueles movimentos havia algo que podia ser revelado. E o professor passou meses observando o fenômeno naquela casa da senhora Flemenison, como também em outras residências de Paris, porque ele conheceu outras pessoas, e uma dessas famílias era a família Baudin, que tinham duas filhas jovens que acreditavam ser médiums. Mas o que mais intrigava era que as mesas pareciam não só se movimentar, como também falavam, queriam falar, elas queriam falar. Elas pareciam iniciar letras com pancadas no chão ou na parede, conforme o movimento que faziam. E quando elas eram interrogadas, elas se movimentavam ou para a direita ou para a esquerda, para falar sim ou não. E isso tudo era observado pelas pessoas que lá estavam, sem muita importância. Para aquelas pessoas era apenas uma diversão. Mas para o professor Rivail, que ia a essas reuniões, ele ia como um cientista e fazia perguntas sérias. E ele anotava todas as respostas que ele obtinha. No começo, dessa forma, sim, não, com as pancadas. Depois eles começaram a aprofundar, a desenvolver outros métodos para conseguir conversar nesse evento. E foram aprimorando de que forma poderiam se comunicar. E isso nós vamos encontrar lá na introdução do Livro dos Espíritos, que ele vai explicar que o próprio fenômeno ajudou eles a decifrar o fenômeno, porque as ideias foram surgindo, e eles encontraram maneiras para se comunicar. E uma noite, na casa da família Baudin, um grupo de senhores elegantes observava em silêncio a garota de 14 anos, que se chamava Juliette. Estava sentada em frente a uma mesa redonda e segurava um estranho objeto, uma cesta com um lápis encaixado na borda, que riscava letras em espiral. Essa cesta chamava-se cesta de bico. Foi aonde eles iniciaram o processo de psicografia, porque elas utilizavam, as médiuns, que eram as irmãs, apoiavam as mãos em cima da cestinha e fazia-se movimentos involuntários, não eram elas que faziam os movimentos, e assim eles tinham as frases, saíam as palavras escritas. É o início do processo, né? Depois, mais tarde, Allan Kardec vai nos ensinar e falar da psicografia, que é o movimento com a mão, o lápis na mão e a escrita. Isso tudo a gente vai aprender no decorrer do estudo da doutrina espírita. Mas cada palavra era analisada atentamente por um dos homens. E a garota até parece não saber por que os adultos olham para ela tão concentrados. Mas ela não sabia que das suas mãos, porém, desenhavam no papel frases que em poucos meses iriam codificar uma doutrina.
Em abril de 1856, 11 meses depois da primeira visita a uma daquelas reuniões, a mensagem da mesa perturbou um pouco mais o professor Rivaio. Ele teria tido a recomendação para reunir e publicar os ensinamentos que ele já tinha adquirido, que ele já tinha registrado. E assim ele fez. Em cerca de 20 meses, o professor francês coordenou longas reuniões com médiuns de diversas partes, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que acreditava vir dos espíritos. E ele organizou essas respostas para 51 perguntas sobre o universo. Várias questões. Quando o Rivaio acabou de editar as perguntas, surgiu um problema. Porque qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Como ele não se considerava o autor, e sim um organizador, deu o nome de O Livro dos Espíritos. Mas precisava de alguém deveria assinar essa obra. Foi aí que o professor Rivaio, que também não se achava no direito de utilizar o seu nome de professor, Hipólito Leon Denizar Rivaio, que, como estudioso que ela era, grande professor, filósofo, tinha várias obras publicadas como professor Rivaio, ele não se achava no direito de se apropriar do livro que não teria sido ele que escrevesse, que tinha escrito. Aí ele recebeu o aviso do amigo Zefiro, que era o seu anjo protetor, um dos seus espíritos amigos, que o auxiliaram nessa jornada, de que ele, em encarnação anteriores, numa de suas vidas anteriores, ele teria sido um druida com o nome de Allan Kardec. E foi assim que surgiu o nome do pai do Espiritismo, Allan Kardec, aquele que codificou, organizou toda a nova doutrina que surgia no final do século XIX. Era a manhã do dia 18 de abril de 1857, quando chegou na livraria do livreiro Dentu 1.200 exemplares da obra do Livro dos Espíritos. Enquanto o caixeiro e o seu auxiliar descarregavam aquelas obras tão esperadas, Edward pega um dos livros e encaminha, sobe correndo as escadas para mostrar à sua mãe, que teria tido muito trabalho também colaborando para a publicação do livro. E a Madame Dentu ligeiramente disse ao filho Edward: precisamos encaminhar um exemplar ao professor Rivaio. Pede ao cocheiro que ele mesmo o deixe lá. E assim é feito. Quando Allan Kardec começou a abrir o pacote, a emoção tomou conta dele e de Gabi, a sua doce Gabi, que não conseguiu segurar suas lágrimas. Sim, ali estava, diante de seus olhos, o sonhado livro, uma verdadeira joia preciosa que vinha para enriquecer de valores morais a humanidade. Passado algumas horas em que Allan Kardec se dedicou a fazer dedicatórias nos livros para os amigos mais queridos, quando ele pega um de seus exemplares e se encaminha para a livraria do livreiro Dentu. Ao caminhar, eram 2 quilômetros de caminhada, Allan Kardec não se continha
e não percebia nada ao seu redor. Tamanha era a emoção que carregava por estar concretizando aquele sonho e efetivar a publicação do Livro dos Espíritos. Pela sua memória passavam lembranças desde as primeiras dos convites para conhecer as mesas girantes, da sua negativa, da primeira vez, do primeiro dia em que tomou contato com as mesas, das médiuns que trabalharam incessantemente, dos amigos que o incentivaram e o acompanharam em toda a sua jornada. Era muita coisa que ele não se segurava de emoção. Nem percebeu quando chegou à livraria. Quando o amigo Edward veio e o abraçou e tirou daquele êxtase que ele estava, mostrando para ele com toda alegria que tinha um exemplar em destaque, em veludos vermelhos, para chamar a atenção, e que já havia vendido 50 exemplares. Allan Kardec vai até a viúva do seu grande amigo, livreiro Dentu, encaminha o livro, entrega-lhe o livro, dedicado especialmente a ela, por todo o empenho desempenhado pela família para que se concretizasse aquele sonho. Estava ali materializado. E dizia ele, cada exemplar do livro será um grão de vida nova, lançada no coração dos homens. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas renovações. 1.200 sementes da verdade estão lançadas hoje no terreno das mentes humanas, que hão de se reproduzir como grão de mostarda. Se uma só frondejar, nosso esforço não foi em vão. E aí, depois de toda essa conversa, ele retorna ao lar, preparar com a sua querida Gabi a festividade que iria ter logo mais à noite, com os convidados especiais que viriam comemorar com ele a concretização da obra publicada. O singelo apartamento do segundo andar abria suas portas para receber os poucos convidados. Era um local simples, pequeno, muito bem cuidado. Ali estavam chegando as famílias que os acompanharam no decorrer de todo aquele 20 meses. As horas que se seguiram foram de plena alegria, conversação nobre, recordações e comentários emocionados sobre o livro. Em dado momento, o professor Rivaio pediu a atenção de todos e fez rápida reprise dos passos dados até ali, chegando ao lançamento do livro, enaltecendo nominalmente cada um deles, agradecendo cada um deles pelo seu nome, pelo trabalho dispensado para que tudo pudesse ter acontecido. E concluiu lembrando: por meio do Espiritismo, a humanidade entregará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável, pois que os homens se tornarão melhores e, portanto, mais felizes pela prática da mais pura moral evangélica, moral a que se tecem muitos louvores, mas que muito pouco se pratica. Dizia ele, o Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião, Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Hoje, 18 de abril de 1857, começou a circular o Livro dos Espíritos, o livro Luz, que veio para ficar qual farol inapagável, indicando o caminho, a verdade e a vida, consoante as palavras de Jesus. Juntos rendamos nossa gratidão a Deus. E oraram. Essa
é uma história resumida do surgimento da doutrina espírita. Quem quiser se aprofundar nesse estudo, nós temos na literatura espírita várias obras, e vocês poderão encontrar essa história que eu contei para vocês na própria introdução do Livro dos Espíritos, que lá está tudo explicadinho, bonitinho, para que a gente possa aprender. Bom, mas a nossa proposta hoje é folhear o Livro dos Espíritos. O livro que nós conhecemos hoje, ele consta de 1019 perguntas e respostas. Pois bem, a primeira edição, vocês me ouviram falar, composta, que Allan Kardec publicou, era composta de 3 partes, intituladas Doutrina Espírita, Leis Morais e Esperanças e Consolações. E elas tinham 501 perguntas. A segunda edição, publicada em março de 1860, que é a base da maioria das traduções brasileiras, ela foi ampliada significativamente. A primeira edição tinha 501 perguntas e respostas. A segunda apresenta 1019 questões feitas aos espíritos, acrescidas de comentários de Allan Kardec. Mas o que aconteceu então? Allan Kardec, na verdade, ele já tinha conteúdo, ele já tinha material para publicar na primeira edição já mais perguntas. Mas ele foi orientado para não distribuir logo de início toda aquele repertório, e ele então seguiu as orientações e publicou primeiro a metade, para posteriormente organizar o resto. Aqui eu vou abrir um pequeno aspas, que em algumas traduções do livro, talvez vocês inclusive já tenham visto, consta 1018 questões. Porém, o que aconteceu é que entre a questão 1010 e 1011, existe uma pergunta que não foi numerada. E aí, na segunda edição, primeira edição tinha 501 questões. Na segunda edição, tinha 1018. Aí, quando foi feita a publicação pela segunda vez da segunda edição, é que se foi corrigido esse erro e colocado, numerado a questão 1010, 1011, aquela que não tinha numeração, e assim foi seguindo. Então, por isso que a gente tem 2 traduções. Quem traduz da primeira edição, da primeira publicação da segunda edição, tem 1018. A tradução da segunda publicação, da segunda edição, tem 1019. É confuso, mas é isso aí. Se vocês abrirem os 2 livros, a gente percebe ali. Então, composto de perguntas e respostas, o Livro dos Espíritos apresenta uma forma muito didática e simples de apresentar os princípios do Espiritismo, esclarecendo as principais dúvidas a respeito do presente e do futuro, abordando temas como Deus, imortalidade da alma, vida após a morte, a natureza dos espíritos e a essência dos ensinamentos morais do Cristo. Folheando o índice do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que a obra começa com uma introdução, que, diferente dos livros que a gente conhece, que nós estamos acostumados, a introdução do Livro dos Espíritos, ela não fala do livro em si. A introdução do Livro dos Espíritos é uma introdução ao estudo da doutrina espírita. É lá que Allan Kardec registra os fatos como aconteceram, os novos termos que foram criados para identificar a nova doutrina, conta os detalhes das suas observações para chegar
na Nova Doutrina, os detalhes que ele observou durante os fenômenos. Então, tudo isso que nós já conversamos está lá na introdução do Livro dos Espíritos. A introdução conta com 17 itens em que Kardec discorre dos 3 aspectos da doutrina: filosofia, ciência e religião. Depois da introdução, nós encontramos os prolegômenos. Os prolegômenos significa a introdução a uma ciência ou uma doutrina. E os prolegômenos do Livro dos Espíritos é uma mensagem cheia de esperança. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E é nos prolegômenos que os Espíritos dizem para Allan Kardec colocar no cabeçalho do livro a cepa que eles lhes desenharam, porque é o emblema do trabalho do Criador. E eles iriam dizer: aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Então, aquela pleiade de espíritos superiores literalmente nos desenharam que somente o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimento. E é essa pleiade de espíritos que vai assinar os prolegômenos. Mas, folheando, nós vamos perceber que a obra ela é dividida em 4 partes. Primeira parte, das causas primárias. Segunda parte, do mundo dos espíritas, do mundo espiritual ou do mundo dos espíritos. Terceira parte, das leis morais. Quarta parte, das esperanças e consolações. E depois de tudo isso, nós vamos ter a conclusão. Essa é a tábua das matérias. É o índice que nos mostra o que contém na obra do Livro dos Espíritos. E quando nós olhamos o índice, a gente pode pensar: por que será que Allan Kardec dividiu em 4 partes? Essa é uma questão muito importante, porque se nós olharmos cada uma delas, nós vamos ver que a primeira parte tem 4 capítulos, a segunda, 11 capítulos, a terceira, 12, e a quarta, 2 capítulos. E por que será que tem essa ordem? Por que tem esses temas? E aí nós vamos lembrar que o Pentateuco espírita, quer dizer, a codificação espírita, ela contém 5 obras. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então, é o Livro dos Espíritos e mais 4 obras, totalizando 5, né? Totalizando 5. Será que tem alguma relação dessas 4 obras com as 4 partes do Livro dos Espíritos? Então, essa também é uma das nossas propostas de hoje. Folhear o Livro dos Espíritos e identificar as 4 obras que vieram depois, dentro dessa primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. E aí nós vamos perceber como o professor Rivaio nos ajuda a compreensão, nos ajuda a compreender a doutrina espírita. Porque Allan Kardec, além de pensador e um grande professor, ele não se preocupou apenas em transmitir o conhecimento doutrinário, mas também transmiti-lo de uma forma didática, para que fosse claro o suficiente para que todas as pessoas, qualquer pessoa, pudesse ter uma visão completa da codificação. Folheando
o Livro dos Espíritos, nós podemos ter uma visão mais macro da obra, uma visão mais concreta e que nós podemos compreender que nesta obra, do Livro dos Espíritos, está contida toda a doutrina espírita. Isso não fui eu que disse. Isso quem fala é Allan Kardec lá no segundo parágrafo da introdução, quando ele coloca como especialidade o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. É a base fundamental. Então, agora nós vamos ver quais partes dos Livros dos Espíritos estão contidas ou os assuntos detalhados das outras obras. A gente consegue identificar isso. E isso também é um estudo, não sou eu que estou dizendo, é o estudo de Herculano Pires. Eu me baseei no estudo de Herculano Pires para trazer para vocês esse conhecimento. Então, nós já vimos que a estrutura didática do Livro dos Espíritos tem 4 partes. E tem 5 livros na codificação. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho, 1864, que, aliás, foi publicado no dia 15 de abril do ano de 1864. Então, ontem, a publicação da obra completou 157 anos. O Céu e o Inferno foi publicado em 1865 e a Gênese em 1868. E aí, nós vamos, então, ver aonde é que cada parte do Livro dos Espíritos está contida as outras obras da codificação. O Livro dos Médiuns, que trata da parte experimental da doutrina, dos fenômenos, é o livro base para os estudos, e este é o livro base para os estudos da mediunidade. Ele tem a sua fonte na segunda parte do Livro dos Espíritos. A partir do capítulo 6º até o final, toda a matéria contida nessa parte do Livro dos Espíritos é reorganizada e ampliada no Livro dos Médiuns, principalmente a que se refere ao capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência da terceira parte, que fala das leis morais. Que são estudadas as leis morais, tratando-se especificamente da publicação dos princípios moral evangélico, bem como os problemas religiosos de adoração, da prece e da prática da caridade. E é nessa parte que o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos Espíritos. Muito comum a gente encontrar no Evangelho instruções dos Espíritos, que estão lá as transcrições de comunicações por extenso e assinada sobre questões evangélicas. O Céu e o Inferno, que é a quarta obra, ela decorre da quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros. O Céu e o Inferno divide-se em 2 partes. A primeira estabelece um exame comparado das doutrinas religiosas sobre a vida após a morte. Mostra fatos e uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação podem explicar. O livro do Céu e Inferno nos traz a justiça de Deus à luz do Espiritismo. E a segunda parte da obra do Céu e Inferno consta de diálogos que foram estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, onde eles narram as impressões trazidas da existência do mundo espiritual. Às vezes a gente brinca falando, escuta as pessoas falando, né? Ninguém voltou para contar como que é o lado de lá. Já voltaram sim. O Céu e o Inferno, a segunda parte do livro, é toda dedicada a esses relatos. E por último,
a Gênese, que ela difere um pouco, ela não está só em uma parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno, e também as questões referentes às passagens evangélicas, às escrituras, que vão aparecer lá nos capítulos 2, 3 e 4 da primeira parte, e também nos capítulos 9, 10 e 11 da segunda parte, e em partes dos capítulos da terceira, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra. Então, a Gênese é um pouco mais complexa e ela está mais espalhada dentro do Livro dos Espíritos. Então, essa é a estrutura didática que o professor Rivaio utilizou para a codificação. E nós, fazendo o estudo das obras, nós vamos perceber como Allan Kardec aprofundou os conteúdos dos 4 livros seguintes, cada qual em sua especificidade. E juntos, eles formam a base da doutrina espírita, o Pentateuco da codificação. E folheando as últimas páginas do Livro dos Espíritos, nós vamos ter a conclusão. E a conclusão é dividida em 9 itens, que trazem colocações de Allan Kardec, onde se destaca o bom senso do mestre leonino e a sua sabedoria, e também a análise profunda da doutrina que estava iniciando. É um verdadeiro fecho de ouro para essa obra monumental. E finalizando a nossa reflexão, eu escolhi, folheando o Livro dos Espíritos, a última questão que é colocada no livro, a questão 1019. Poderá jamais implantar-se na Terra o reino do bem? E o Espírito de São Luís responde, essa é só a primeira parte da resposta, ela é mais extensa. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. O Livro dos Espíritos é uma obra que foi escrita no século XIX, 1857. Nós estamos hoje no ano de 2021. E essa resposta é muito atual. É uma obra atemporal. Ela veio para ficar. Por isso a doutrina espírita, tão nova ainda, recente, perto de outras tantas religiões que nós temos no planeta, é verdadeira, porque aquilo que é verdadeiro permanece. E o Livro dos Espíritos nos traz a certeza de que nós teremos um mundo melhor, quando nós nos melhorarmos e fazer desse planeta um lugar onde haja mais amor, mais compaixão, mais união, mais resignação, mais comprometimento com o que Deus nos oferece. A responsabilidade é nossa. Então, somos nós que precisamos nos dedicar e trabalhar o nosso cadinho. O momento é de decisão. É necessário empenho em nos transformar, mas é transformar verdadeiramente,
em conformidade com todo o aprendizado que os espíritos, com todo o aprendizado que os enviados de Deus vieram nos ensinar. Seres milenares que se preocuparam em trazer conhecimentos verdadeiros, nos mostrando o caminho a seguir. Fora da caridade não há salvação. Foi o que Kardec declarou, deixou no seu legado. Basta nós seguir o caminho para quando encontrarmos este reinado do bem, termos a alegria de encontrar Jesus de braços abertos a nos esperar. Muito obrigada pela atenção e pela viagem que fizemos. E agora, para ajudar na vibração para o nosso passe coletivo, eu trouxe a música que a Karen trouxe outro dia, já para